pluralidade dos mundos habitados. O princípio anterior que nós estudamos foi reencarnação. E aí, recuperando um pouquinho esse princípio anterior, que é reencarnação, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que no item 17, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, como uma lei da natureza. Somente a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que se encontra na Terra e explicar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Então, esse diferencial que o Espiritismo carrega de ter a lei da natureza como a reencarnação, como algo que explica, que esclarece, que lança essa luz, por que a gente vive essas dificuldades, o que a gente tem que aprender aqui, e o que acontece com a evolução, que foi um outro princípio que a gente já estudou. Então, assim, que é tudo muito planejado, né? Essa bênção divina que vai lançando luz e vai fazendo esse sentido. Então, sem o princípio dessa pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então, Jesus explicou lá que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sem essa... O que a gente era antes de estar agora como Tatiana, né? Como cada um de nós aqui. E essa pluralidade de existências, e hoje a gente vai relacionar com a pluralidade de mundos habitados. Então, que também tem esse planejamento dessa lei da natureza. E aí, dentro do capítulo 4 ainda, São Luís responde a uma pergunta que Kardec formulou, que é: quais são os limites da encarnação, perdão. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, isso também tem relação com o que a gente vai estudar hoje, que o que está dizendo da encarnação? A encarnação é como se a gente estivesse subindo degraus mesmo na evolução, e à medida que a gente vai vivendo novas existências e tendo novos aprendizados, o nosso envoltório, o nosso corpo físico aqui, ele vai tendo menos materialidade. A gente vai ligando menos a parte material e dando... e ficando, vamos dizer assim, mais desmaterializados, assim, né? São termos meio repetitivos, mas para clarear mesmo. E vai falar que em certos mundos mais avançados que a Terra, o envoltório já se apresenta menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por confundir com o perispírito. De acordo com o mundo que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, essa parte que São Luís responde aqui, ele já apresenta que vai ter mundo, que vai ter menos matéria densa, igual aqui na Terra a gente tem, e vai ter menos vicissitude, menos dores, menos aflições, quando a gente estiver nesse mundo mais avançado que a Terra. Então, hoje a gente está na Terra, então a gente está aqui nesse planeta que é considerado de provas e expiações ainda, caminhando para uma regeneração, que ainda temos um corpo físico muito denso, o perispírito já não é mais, perispírito também é um dos princípios que nós já tratamos. Então, como é que vai se encaixando? Assim, ó, o perispírito carrega a memória, o perispírito vai ficando, o corpo vai ficando mais próximo do perispírito nos mundos mais avançados, né? Nos mundos mais avançados. E o tema de hoje mesmo, agora indo para o Livro dos Espíritos, a questão 55 já vai perguntar: todos os globos que circulam o espaço são habitados? Então, isso é uma coisa que nem todo mundo trata, né? Fala assim, como se existisse vida só na Terra, a gente não tem prova de que existe vida em outro lugar, e por mais que a ciência tenha avançado e explorado a Lua, e enviado alguma coisa para Marte, telescópios, ainda não se viu nada
né, que tenha sido publicado. Então, há teorias que falam que já existem provas e etc., mas não tem nada publicado assim, olha, aqui existe. Mas nós, que somos espíritas e temos a comunicação, né, que os espíritos superiores trouxeram para nós, a gente tem uma resposta para essa questão, que é sim. E o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, olha só. Aqui, os espíritos superiores dizem para a gente: pode esquecer isso. Vocês estão achando que não vai ter vida em outro lugar, né? Que não tem seres racionais. Isso é orgulho e vaidade. A gente achar que é o centro, né, do universo. Tem um filósofo, Cortella, que quando alguém pergunta assim, você sabe por que você está falando? Aí ele responde assim, você tem tempo? Aí ele vai, você tem tempo? Aí ele vai falar do tamanho que é a Terra comparado ao que já foi descoberto. E tem muitas pessoas que tratam de números, né? Falam assim, nossa, a gente está aqui vivendo esse planeta que tem essa dimensão, que está não sei que distância de tal lugar, e existem não sei quantos sóis hoje, então usa até o termo multiverso. Então é tão grande hoje, quando a gente percebe que a ciência teve esse progresso que permitiu visualizar muito longe, né? Muito, muito longe. Então, o Kardec já faz um comentário dessa questão, que vai falar assim, ó, Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter e outros planetas, seria só para que a gente tivesse uma noite estrelada, um céu bonito, né? Pensando assim, vamos é, enfeitar igual com uma flor, né? Não, não é essa a ideia, né? Então, nada fez de inútil. Então, isso seria realmente duvidar da sabedoria de Deus. Então, é bem natural que a gente pense que há outros planetas habitados e a gente tem essa certeza que os espíritos nos deram. Seguindo no Livro dos Espíritos, então, Kardec afirma que a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que habitam terão organização diferente, terão um corpo diferente? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, essa comparação aqui que os espíritos trazem, que a gente está acostumado a comparar só com o que a gente conhece, né? Então, assim, a maioria dos seres vivos, dos animais, sobretudo, respiram oxigênio fora da água, mas a gente conhece o peixe, que respira dentro, né? Se a gente não conhecesse o peixe, a gente falaria assim, como assim existe alguma coisa que respira isso, né? Que tira do oxigênio é da água e não do ar? E se a gente tira ele da água, ele morre? Então, e os pássaros voam, né? Então já habitam um outro lugar que a gente não dá conta de tirar o pé da terra, né? A gente não dá conta. Então, os pássaros, eles param também, mas eles habitam um espaço aí que a gente também não dá conta. Então, quando perguntam, outra pergunta aqui, os mundos mais distanciados do Sol, privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas uma estrela, os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Então, a Terra, a gente está muito perto ainda do Sol, então a gente tem muito mais calor aqui, e falam assim, aqui é a condição perfeita, em outro lugar isso não existiria. E os espíritos respondem, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dizemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então, aqui ele já faz um alerta para nós, os espíritos superiores, de que
A gente aqui nem conhece, nessa época aqui, né? A eletricidade era pouco utilizada. Hoje a gente já conhece mais de aquecimento e outras coisas, estufas, iluminação artificial, que são usadas tanto para animais quanto para plantas, para acelerar crescimento e fazem-se pesquisa. Mas quando esse livro foi publicado, né, em 1860, um pouquinho menos, né? 57. Então, isso não era conhecido, a eletricidade era pouquíssimo conhecida, então, hoje a gente já tem esse conhecimento mais certo, mas ele falou assim, mas se a gente fica imaginando que vai encontrar igualzinho encontra na Terra. Então, se a gente pensa que se chegasse hoje, alguém que não é um terráqueo, né, numa espaçonave ou de algum outro método de um trans, aquele transporte assim, né, teletransporte que está aqui, chegou, que pelo pensamento, se chega aqui na Terra e chega no meio do deserto Saara, ele vai olhar ali, ele não vai ver, vai ver só areia e céu praticamente. Se ele for investigar um pouquinho mais, ele vai ver, né, tem algum outro animal, mas é muito mais raro. Se chega lá na Antártida também, aquele gelo todo, então não dá para a gente ter uma ideia de tudo vendo um pedacinho. Né? Os próprios espíritos falam, quando chega numa cidade grande, se a gente chega para determinado lugar, a gente fica achando que a cidade é só aquilo ali, aí a gente vai vendo e tem uma multiplicidade. No nosso planeta é assim. Então, a gente acredita que em outros também, né? Então, e aí vai ter só esse formato, né? As pessoas que vivem em determinados lugares, né? Tem vestimentas diferentes, tem habitações diferentes, tudo no próprio planeta Terra. Imagina no outro lugar que está mais distante do Sol, e que o corpo já foi dito que varia. Então, não vai ser o mesmo corpo. É que a gente fica tentando comparar com o que a gente vê aqui. Então, a gente fica achando que vai ser igualzinho, né? Ó, todo mundo vai ter que ter uma carne assim, vai ter que ter 2 olhos, vai ter que ter... Peraí, né? Não é isso que está sendo dito, né? Os seres, eles variam as formas e a gente vai ver um pouco mais acerca disso. No comentário de Kardec acerca dessa questão, ele nos traz que as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio que tem de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Então, ele foi alertado disso, né, Kardec, olha, não dá, falta sentido para vocês, aqui, né, a gente está num planeta que tem esse limite aqui, desses sentidos físicos, da visão, do olfato, né, da audição, então, que isso muda, não dá, falta vocabulário, falta, então, não dá para a gente entender tudo, né, mas a comparação que é feita é muito perfeita, olha, o peixe não respira fora da água, então, não fica tentando entender algumas coisas que não vai ter jeito, né? Indo agora para a Gênese, lá no capítulo 11, Kardec vai falar do progresso. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação. Então, aqui tem várias informações muito relevantes nesse texto que vai falar para a gente que os mundos, né, o planeta, ele tem esse progresso material. E a gente está vendo isso na Terra. A gente está vivendo uma fase de um progresso muito rápido. Porque hoje, com estudos de fósseis, que descobre-se datas muito antigas de tais coisas, de como é que viviam de maneira primitiva, e como é que já tinha progresso em determinada área, como é que aconteceu com os incas, com os maias, com outros povos, e né, no Oriente. Então, foram investigando, e a gente tem adquirido cada vez mais conhecimentos acerca do nosso planeta, como é que era antes. Um planeta primitivo. Que as pessoas tinham que viver em cavernas, que escreviam ali com aqueles desenhos de hieroglifo que a gente está recuperando agora com esses emojis, né? A gente vai recuperando esses
desenhozinhos para comunicar, né? Então tinha isso, e a gente tem esse histórico, e vai dizendo aqui que cabe a nós, espíritos, decidir quão rapidamente a gente evolui, se referindo a um outro princípio fundamental, que é o livre-arbítrio. E à medida que os espíritos que estão naquele planeta vão evoluindo e vão transformando aquele planeta, vai acontecendo o progresso material, mas, sobretudo, o progresso moral. Então, o progresso material, intelectual, ele às vezes vem antes, mas o objetivo é a gente evoluir internamente. Jesus deixou isso sempre muito claro, né, gente? Não adianta a gente evoluir aqui e ter uma visão que enxerga com uma capacidade muito mais do que o olho humano, já colocar coisas que a gente visse como se fosse como microscópios e como telescópios. Imagina, colocar alguma coisa em nós que a gente visse com muito mais potência. Mas é dentro, não é melhorando essa visão. Como é que a gente ficaria neurótico se a gente visse a quantidade de micro-organismos que tem aqui, né? Que a gente chegar perto do outro e ia ficar todo mundo querendo viver em bolha, praticamente, né? Como é que é a perfeição aí, né? Então, assim, é da gente imaginar que a gente está seguindo o fluxo, né? Um fluxo bom. Então, desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoado de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é mais ou menos penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra. Então, aqui está dizendo que vai ter planetas e orbes, né, em outros espaços, que são mais evoluídos do que a Terra ou menos, são mais inferiores. Então, a gente é um fluxo mesmo. Então, aqui já foi primitivo, hoje é de provas e expiações, que já tem caminhado para a regeneração, é o que a gente, né, já ouviu. Só que tem outros que são menos adiantados ainda. É como se fossem escolas mesmo, né, gente? A comparação de escolas é perfeita para isso, né? Como se a gente estivesse ingressando numa série, a gente começa no mundo primitivo, né? O princípio inteligente, e aí os espíritos simples e ignorantes começam a estagiar em mundos primitivos para aprender determinadas coisas, aí depois vai aumentando a gradatividade do espírito e dos mundos, né? Essas duas coisas que vão acontecendo simultaneamente, vai acontecendo. Então, mas uma pessoa pode, e eu não vou me referir a essas questões, mas uma pessoa pode encarnar muitas vezes no mesmo planeta, pode encarnar na Terra várias vezes, mas pode, se aquele planeta não lhe couber mais porque ela ficou acima, ela pode se dirigir para outro. Ou não lhe couber mais porque ela não evoluiu como planeta, ela pode se dirigir para outro menos inferior. Igual mudar de uma escola que, não sei ler muito bem, então não posso fazer letras, né? Né? Porque vai precisar de muita leitura, vai ensinar isso para o outro. Então, de acordo com o que a gente vai se encaixando, vai ter um lugar que é apropriado para nós. A gente não vai ficar no limbo, não. Vai ter um lugar que cabe a cada um. Seguindo, então, na Gênese, um outro item aqui, o 37, no capítulo 11, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Então, aqui está dizendo que a gente sabe, né, pelos livros que a gente conhece de André Luiz, e a gente vai se referir ao nosso lar daqui a pouco, que aqui muito perto de nós, muito perto mesmo, tem espíritos desencarnados e encarnados. A gente está aqui, desencarna, aí fica um pouco no plano espiritual, na erraticidade, até encarnar novamente, encarna, fica no plano espiritual desencarnado. Então, isso acontece com uma fluidez. E igual acontece isso, acontece uma migração de um mundo para outro. Então, por isso a pluralidade dos mundos habitados aí, né? Tem vários mundos que são habitados e essa troca. E às vezes é individual. Tal pessoa pôde, Bezerra de Menezes, pôde ir para o mundo superior. Ele falou, não, eu quero ficar na Terra, enquanto eu puder ajudar aqui, eu vou ajudar, enquanto eles precisarem da minha ajuda. Né? Mas acontece individual e acontece por grupos. Igual é relatado aqui no A Caminho da Luz, que vieram de Capela, né? Eu não vou me referir aqui no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, vai dizer que, em determinado momento, Capela atingiu um grau e algumas pessoas não
não ficou, né, ficaram inferiores àquele nível daquele planeta, né, de Capela, e vieram para a Terra, que é considerada a raça adâmica, né, que vieram para a Terra e tal. Então, isso acontece coletivamente ou individualmente, né? Então, continuando nesse item, após emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles, dos elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se à existente, constituem novas raças de homens. Então, essa palavra raça aqui, a gente poderia até falar um pouco mais sobre ela, mas não é o propósito do estudo, ficando aqui com a ideia de que, como a gente acumula aquilo que a gente aprendeu, a gente guarda em nós, né, no perispírito, que tem memória, isso é do espírito, né, o corpo perece e fica registrado em nós todo o nosso crescimento, aprendizado. Então, quando a gente vem de um outro planeta, por exemplo, para cá, para a Terra, suponha que eu tenha vindo de Capela para a Terra, eu trago isso comigo, e isso interfere naquele novo planeta. Então, isso é como se viessem novos professores, né? Porque aqui todo mundo está aprendendo e ensinando, né? Todo mundo é professor de todo mundo. Então, nesse sentido, vem professores com outros conteúdos que podem, né, compartilhar e culturas e conhecimentos, e isso acontece para melhoria desse novo planeta que estava um pouco mais atrasado, que era primitivo e que estava caminhando no seu progresso aí. Seguindo, ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquirem, eu já adiantei isso, né? Eles trazem consigo sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de novos corpos, sejam criados por eles usados, para serem por eles usados. Então, fala-se que aproxima-se o espírito daqui, que veio de outro lugar, ele vai ficar aqui na erraticidade em torno do globo, e aí vai encarnar como outro, né? Tem aproximação e tal. Então, depois ele vira habitante novamente daqui desse novo planeta. E aí fala desse caráter que é peculiar, porque isso é de cada um. O que é nosso, o que está dentro, é isso que a gente leva, é a nossa bagagem, é nosso tesouro. Então, cada um traz aquilo que é seu, né? Aquilo que é adquirido aí individualmente, né? Então, isso é... A gente aprende em grupo, a gente compartilha e tal, mas o que eu guardo é meu, né? E isso a gente vai trazendo aqui para cada um, a gente vai trazendo essa característica. Agora, indo lá no livro dos médiuns, tem uma pergunta sobre outros mundos. Está no item 296, e a pergunta foi elaborada da seguinte maneira: que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos mundos diferentes? Então, os espíritos trazem informações para nós dos mundos. E que confiança? Porque como é que a gente vai acreditar nisso? Que credibilidade que eles têm para falar disso? E aí os espíritos nos alertam, os espíritos superiores falam o seguinte, olha, depende do grau do adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois, bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto o é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Então, a comparação é perfeita. Imagina que alguém me pergunte, me fala do planeta, do país tal. Eu não conheço muitos países, então se me perguntar, eu vou falar, não sei. Mas se eu quiser enganar ali, né? Então depende do espírito que a gente está perguntando. Então sempre a gente tem que questionar. E a continuidade aí dessa questão, se forem espíritos levianos, eles vão divertir e dar descrições estranhas e fantásticas. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos o que
Eles habitam, como o ensino tende a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então, se a gente pergunta e alguns espíritos respondem algumas coisas, a gente nem vai perceber se é fantástico o que ele está falando ou não é, né? A gente não tem esse conhecimento, mas está dizendo assim, olha, não fica achando que não é possível acontecer isso. Os bons espíritos, eles ficam muito felizes em vir e descrever esse mundo que eles habitam, para a gente ver como é, para a gente ter essa certeza, para a gente não ficar, oh, como é que é? O que, que vai acontecer? Os espíritos têm esse conhecimento e já foi permitido que eles fossem revelados para nós. O nosso grau de maturidade hoje na Terra permitiu que fossem revelados. E a gente vê livros que trazem riqueza de detalhes, mas não da parte que não interessa. Não interessa da geografia, da geologia, do que tem de material. Não é isso. Aí a gente vai ver o que, que ele vai dizer para nós. Qual a parte que é importante? Aí vai falar assim, como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Esse princípio aqui ele foi adotado por Kardec muitas vezes, né? Ele perguntava mais de uma vez. Então, existe uma concordância, é uma manifestação espontânea que traz isso e tal. Mas olha o que é mais importante. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral. E, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados e não sobre o estado físico ou geológico de tais globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-los. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra. Então, de que adianta saber se tem oxigênio em Marte, se tem água, se tem... Para quê? Se lá as pessoas podem existir num formato que o nosso olho não consegue enxergar. Então, aqui a gente não está vendo o que está aqui. Ó. Eu não estou vendo nada entre os meus olhos e o computador. E tem várias coisas. Então, pode ter habitantes. Então, assim, a gente fica querendo coisa que não precisa. O que é para a gente focar? É para focar no melhoramento moral. Claro que é para a gente viver com fluidez e tal, né? Buscando relações e tal, mas sempre o melhoramento moral é o nosso objetivo principal, é melhorar dentro mesmo, né? E aí tem uma nota de Kardec, as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-vos os trabalhos que demandam. Então, aqui está dizendo que, com relação às pesquisas científicas, é a gente que tem que suar mesmo e tem que vir no momento que a gente vai dando conta. O cientista tem que ir para o laboratório e tem que um ajudar o outro e tem que acontecer, né, essa troca. Então, é trabalho, não vai vir de graça. Vamos perguntar e aí tal coisa foi entregue de graça por tal espírito, né? Não é assim. Então, é de acordo... Volta um pouquinho, fazendo favor, Valéria. Então, essa questão aqui, tem outras que se remetem a ela próximo aí. Obrigada, Valéria. A questão 294, por exemplo, fala disso. O item 294 vai falar que não adianta falar assim, vão pedir e é trabalho do homem, é o homem que tem que fazer. Então, não adianta a gente cruzar os braços e achar que são os espíritos que vão entregar de graça determinados conhecimentos e determinadas descobertas e tal, né? Então, tem hora que sim, tem a influência dos espíritos, e lá nessa questão aqui mesmo, né, 296, vai dar um exemplo de alguém que foi ajudado pelo espírito, que descobriu uma coisa que era de um cogumelo, que foi útil, e ele reconheceu que foi um espírito que revelou. Inclusive, que a gente já viu isso acerca de música, inclusive. A pessoa falou assim, essa música aqui, aquela música Ando Devagar, porque já tive pressa, aquela música, Almir Sater faz uma revelação que ela foi psicografada, que ele, em um minuto, ele e o Renato Teixeira, um fez a música e o outro fez a letra, e a música ficou pronta. Então, assim, quando a pessoa que está ali
recebendo esse presente da espiritualidade, essa comunicação, né? Algo que pode ser da arte ou da ciência, né? Alguma coisa assim, que essa pessoa é humilde para reconhecer que, ó, existe algo além e isso que trouxe esse presente, né? Então, por vezes revelado, mas algumas pessoas recebem esse benefício e fica colocando como se fosse dela, né? Então, no livro dos médios, ele se refere a isso. Não, é trabalho para vocês, vocês têm que fazer o trabalho. Então, compete a cada um de nós fazer o seu trabalho. Tem hora que nós vamos receber ajuda espiritual, porque a gente sabe que a gente tem influência dos espíritos, e essa influência, né, dos espíritos de modo geral, né? A questão lá que fala, nós somos, né, tem influência muito mais do que a gente imagina. De ordinário, eles nos dirigem. Então, tem muita influência, mas com relação ao trabalho, cabe a nós fazer o trabalho que nos compete com relação à ciência e outras áreas. Agora, a gente falou algumas coisas do Livro dos Espíritos, da Gênese, que se referia à pluralidade do mundo dos habitados. A gente vai agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3 inteiro se refere à pluralidade dos mundos habitados. Então, é um capítulo longo, a gente poderia ficar a reunião inteira falando só dele, mas a gente vai abordar alguns aspectos, e aqui a gente vai trazer uma fala de Jesus. O título desse capítulo é Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai, vou colocar exatamente, e Kardec foi lá em João, capítulo 16, versículos de 1 a 3, e trouxe essa fala de Jesus para nós. E começa o capítulo assim, capítulo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus diz bem claramente que tem muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas que ele se refere não são necessariamente moradas circunscritas, um lugar geométrico delimitado, mas também pode ter essa interpretação. Então, a gente tem a interpretação de que há moradas outras, materiais também, e há moradas diferentes, moradas internas. E aqui ele fala assim, se não fosse assim, eu já teria dito, né? Ele fala, ó, se não tivesse outro lugar, se acabasse aqui, eu já teria avisado isso também, né? Mas existem esses outros lugares. Tem um exemplo que é muito bom para a gente falar essa questão de lugar, né? Quando a gente pensa que muitas pessoas acreditam que existe um céu e um inferno. Inclusive, tem um livro, né, da codificação que é O Céu e o Inferno, que vai falar que nós acreditamos bem diferentes disso, né? Que é essa questão contínua. Então, acreditava-se que tinha um lugar eternamente para as pessoas que fizeram mal, que vão ficar destinadas lá, que é o inferno, e um lugar que é o céu. E Jesus vai dizer, não, há muitas moradas, não há o céu e o inferno, há duas. Ele fala, há duas moradas além dessa, né? Não, há muitas, muitas. Então, nesse sentido, aqui quando a gente pensa assim, que a reencarnação é que dá esse... Olha, não faz sentido existir um lugar que alguém que errou, sem conhecer que está fazendo errado. Imagina que eu fiz uma coisa errada, mas eu não tinha ideia de que eu errei. Por que eu sou culpada por fazer aquilo? Se eu conheço, aí eu tenho responsabilidade. Mas se eu não tinha ideia, por que eu vou ser culpada? Estou dirigindo numa rua, não tem nenhuma placa aquela contramão. Como é que eu vou poder, né, ir lá e me multar porque eu estou fazendo aquilo ali? Eu não sabia, não tem nada de sinalizar. Então, assim, algumas coisas... realmente a reencarnação que dá esse sentido para a gente. Fala assim, olha, não faz sentido nenhum alguém que viveu 2 anos aqui na Terra, só uma criança que muito precocemente desencarnou, então ela não fez nada de errado, ela foi para o céu. Olha que presente, morrer cedo, então, né? Ó, existe o céu, essa criancinha foi para o céu. Todo mundo vai fazer, então eu vou morrer cedo, né? Então acabaria a espécie, porque não ia ter continuidade, né? Não faz sentido isso. Deus sendo bom, soberanamente justo, né? Então não faz sentido. Então, aí Jesus vai apresentar essas muitas moradas. E tem um exemplo bem curioso que fala de um sábio que pergunta, né, um sábio é questionado por
por um guerreiro bem famoso. Chega um guerreiro bem famoso e pergunta para esse sábio assim: ah, eu vim aqui para saber como é que é o céu e o inferno, né? Essa questão do céu e do inferno. E o sábio vira e fala assim: ah, não vou perder meu tempo com você, né? Essa é uma história conhecida, mas não vou perder meu tempo com você, e ignorou ele. E aquele guerreiro famoso sentiu o orgulho tocado e ele ficou com tanta raiva, e ele pega uma espada assim e vai querer quase que atacar mesmo, sabe? Aí ele fala assim: isso é o inferno. Então, aquele homem que estava ali tranquilamente perguntando alguma coisa para o sábio, ele foi tomado de uma raiva, assim, que foi levado ao inferno. E o sábio virou e falou assim: isso é o inferno. Quando ele percebe que ele está sendo ensinado, ele vai acalmando e ele percebe como é que ele se transformou, como é que ele foi levado para outro lugar. E ele vai dizer desse: olha, realmente, né, ele vai acalmando e vai. Ah, isso é o céu. Quando ele acalma totalmente, quando ele volta a conversar com o sábio. Então, como é que a gente pode falar de moradas, mas a gente sabe que a gente tem um pensamento, que tem algo muito mais aqui além, sentimentos, que é muito além da matéria, e que a gente é transportado mesmo, né, para lugares que a gente rapidamente está no lugar bom ou no lugar ruim, dependendo das nossas emoções, de como é que a gente deixa o outro nos afetar, como é que a gente ainda é afetado pela matéria. Mas agora, especificamente, a gente está falando de moradas matérias também. Então, aqui vamos ver aqui o que Kardec vai falar para nós como a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade. Então, esse exemplo aqui que eu acabei de falar, né, de alguém que rapidamente é levado a um inferno porque fica, né, incomodado, querendo, né, atacar o outro que foi desrespeitoso com ele, acontece no plano espiritual. O espírito está aqui tranquilamente, ele vê alguma coisa aqui na Terra, ele ainda está muito ligado à Terra, ele pode ser levado para um lugar ou para outro, né? Então, essas diferentes moradas não se referem só a isso, mas também a isso, né? Então, pode se referir a um lugar ou a um estado de espírito. E aí, seguindo nesse item 2 aí, conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham, enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Opa, não estou conseguindo ver. O espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então, quando a gente se torna espírita, e às vezes no início, a gente fica achando que assim, desencarnei, então vou estar desmaterializado, vou estar num lugar bom necessariamente, porque a vida no plano espiritual, sem a matéria e tal. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão mesmo de que vai ficar tudo bem quando a gente chegar no plano espiritual. Pode ficar tudo bem, mas depende do nosso ganho interno aqui, depende de como é que a gente estiver. Não vai acontecer uma mágica, né? A gente não vai estar aqui a gente é uma pessoa que é super preocupada, ansiosa, presa a coisas materiais, preocupada com isso de material, com aquilo, apegado ao celular, apegado a isso, apegado àquilo, eu vou chegar no plano espiritual e eu vou virar um anjo, né? Não acontece um salto. Então, as sensações que experimenta o espírito no plano espiritual depende de como é que ele está. Ele pode estar muito preso à casa dele, a alguma pessoa, a algum objeto. Então, depende, né? Mas, volta um pouquinho fazendo favor, Valéria. Obrigada. E aí, vai dizer aqui que, conforme se acha mais ou menos desprendido dos laços materiais. Isso não tem uma regra absoluta, mas isso acontece. Então, estou mais desprendido do laço material? Sim, eu posso ir para
gozam de resplandecente claridade, do espetáculo sublime do infinito, e continua aí o capítulo. Então, assim, realmente pode experimentar isso, mas ainda pode ter trevas, ainda pode estar com sombras, né? Então, assim, não é para a gente ter uma coisa meio de fantasia de que vai acontecer, mas essas sensações existem. Obrigada, Valéria. E aí, terminando esse item, finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, isolado, sem consolação, separados do que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o peso, sob a guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, aqui está dizendo claramente, ele começa falando de moradas outras, que são outros mundos, e termina falando de moradas outras, que são espaços que não estão delimitados no espaço, não tem um lugar geométrico, geográfico, né? Que é algo além. E aí, curioso, que ele vai dizer aqui que muitos, às vezes, isolados, sozinhos, por quê? E aí, André Luiz, no nosso lar, ele vai dizer que aqui a gente está falando do capítulo 15, mas lá no início do livro do nosso lar, ele fala que ele fica num lugar muito triste, que não recebe ajuda, mas a sintonia que ele estava, ele não percebia. Chegava ajuda e ele não conseguia perceber. Ele vai deixar isso claro, né? Quando ele vai descrevendo. E aqui no capítulo 15, nesse livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, O Nosso Lar, primeiro livro que vai falar mais assim da vida espiritual, e aí tem vários outros depois. Olha a situação que André Luiz estava descrevendo que ele estava vivendo. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, numa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Então, ele já estava em nosso lar, e lá em nosso lar ele estava experimentando isso, olha só. Estava algo triste, experimentando ali um recolhimento, algo que alguma coisa estava incomodando muito ele ali, e Lísias tentando alegrá-lo, né, tentando falar, né, de consolos, mas ele estava muito, muito virado para dentro mesmo e triste com isso, né, vendo que ele tinha errado, deparando com coisas que ele tinha feito aqui que não eram boas e tal. Aí ele fala aqui, olha o que o André Luiz vai falar, um dia, contudo, o generoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura? E aí, por favor, Valéria, o título do capítulo é A Visita Materna. Então, quem chegou à procura dele? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Então, você imagina alguém que estava vivendo um momento triste, um momento, né, muito para dentro e tal, ali com pessoas desconhecidas, aprendendo com Lísias e com outros, mas vê a mãe dele. No livro, em momento anterior, fala que a mãe dele, ele tinha perguntado a notícia dela e fala que ela vivia no mundo superior. Então, ela não estava em nosso lar e ela não podia esbarrar na mãe dele ali em nosso lar. Né? Nesse dia, a mãe dele foi visitá-lo. E aí vai falar assim, meu filho, vem a mim, querido meu. Aí, não posso dizer o que passou então. Senti-me criança no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas. E não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Olha que conselho, gente. Os dois ali, muito felizes com aquele momento, muito felizes, né? E aí, os dois ali chorando e tal, e ele não conseguia falar nada, e a mãe dele consegue falar, né? Fala assim: vamos, meu filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva,
costuma castigar o coração. Então, depois ele ficar tão alegre, não fica alegre demais, não, que também isso pode castigar o coração, né? Então, um conselho que a mãe dele deu para ele, né? Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos generosas. Sem conseguir articular uma frase, minha mãe, todavia, mais forte do que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Então, nessa fala aqui, eu acho que vale muito a pena a gente refletir que ela vê a bondade de Deus, de permitir que eles se encontrassem, de viver todo aquele amor, né? Reexperimentar o amor que já tinham vivido na Terra, estarem próximos novamente. Mas ele vai falar assim, olha o que a mãe dele fala, né? A providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Porque, por vezes, a gente se apega tanto a alguém, né, a outra pessoa, aquele apego é tão grande que a gente esquece desse amor divino, esse amor fraternal que Jesus convida, nos vermos como irmãos, né? Deus Pai, somos irmãos, esse amor fraternal, e a gente fica às vezes com uma só. E aí, esse amor que ele sente pela mãe, você imagina se a gente conseguir sentir todo mundo um pelo outro, gente. Olha que planeta, que lugar que seria esse. E tem exemplo, na hora que a gente está estudando esse tema, que aparece assim, a gente já experimentou isso em algum momento. Volta fazendo favor, Valéria. Isso, obrigada. Em algum momento, a gente já teve cercado de amigos, recebendo em algum lugar, ou numa natureza, junto com pessoas que a gente ama tanto, que fala assim, nossa, imagina se a gente sentisse isso por todo mundo, né? Por pessoas que comungam da mesma alegria, da gente estar ali bem. Então, assim, é para a gente viver assim, com esperança de que esse amor vai se ampliar, né? Que a gente vai conseguir amar e amar cada vez mais. E aí esse convite que Jesus faz, né, de não julgar, de perdoar. Então, por quê? Porque quando a gente ama, a gente faz tudo isso, né? É natural. Uma mãe vai ficar guardando mágoa do filho, né? Acho que não, né? Assim, fica um pouquinho, mas depois vem o amor, vai lembrar, né? Aquele elo que foi criado. Então, essas relações que a gente estabelece aqui na Terra é para experimentar, né? Às vezes com amigo, às vezes com um companheiro amoroso, às vezes com filho, com mãe. Então, a gente vai experimentando o tanto que esse amor pode se ampliar. E achei bem pertinente essa fala dessa mãe aqui, falar assim, olha, no plano espiritual, ele vivia uma tristeza, rapidamente ele experimenta uma alegria extrema e a mãe vê que tinha utilidade nessa saudade, nessa separação, né? Tinha algo de positivo, né? Tudo tem um lado útil, né? Esse lado útil que as coisas têm, assim, para nós. E aí, como eu disse no capítulo 3, ele é todinho de Há Muitas Moradas na Casa do Pai, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, ele vai falar, André Luiz, Allan Kardec, que vai falar aqui para a gente das diferentes categorias dos mundos habitados, e vai falar das outras categorias e tal. Então, eu trouxe só o item 3, são vários outros itens, mas aqui vamos ver esse item 3 aqui, e a gente... do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que esses últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos, né, em vários aspectos. Então, isso já tinha sido tratado em outro momento, né? Na Gênesis vai falar, existem mundos mais adiantados, menos adiantados, mas aqui ele vai falar, vai dividir mesmo, tá? Vai falar assim, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. A gente não vai entrar nesse aspecto hoje, isso é uma coisa que, né, que pode ser explorada lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o livro que a gente deve constantemente estar estudando, sobretudo no culto do Evangelho no Lar, semanalmente. Então,
É para explorar isso aí no futuro aí, viu, gente? Seguindo aí, fazendo favor, Valéria. E vai falar dos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, à medida que a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, olha só, está dizendo para nós que existem mundos que a vida é praticamente toda espiritual, né? São mundos mais adiantados. Então, pula essa, fazendo favor. Está no Livro dos Espíritos, a gente depois vai falar. Nesse livro roteiro, tem comentários da questão do Livro dos Espíritos aqui, dessas questões 172 a 178, vai falar que da nação que possui tarefa específica. Eu vou pedir para você também pular para mim, por favor, Valéria. Pula 2. Obrigada. Esse aqui. Aqui, ele termina esse capítulo 9, né? Esse livro roteiro, ele foi ditado por Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 9, que ele é bem rico, mas esse último parágrafo eu acho muito pertinente para o estudo de hoje, que ele fala o seguinte para a gente, olha, ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Então, cabe a nós, da nossa contribuição aqui na Terra, né? Não precisa a gente pensar que vai mudar para outro planeta mais adiantado, isso e aquilo, né? Porque senão a gente pode estar lá naquele outro planeta igual o peixe aqui fora d'água, né? Quando o peixe fica fora d'água, a gente fica fora. Então, não adianta a gente querer ir para lá antes da hora. E aqui a gente pode dar a nossa contribuição, né? Colaborar para essa criação de uma terra muito melhor, que é o que a gente espera, né? Então, só passa para o próximo, fazendo favor, Valéria. Eu não vou me referir a esse capítulo todo aqui, mas eu vou referir, assim, estudem, achei tão bonito aqui o jeito que a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier, ditou para ele. Não, pode deixar parado naquele mesmo, por favor. Porque eu coloquei vários slides sobre esse capítulo, mas eu não vou me referir aos slides especificamente, eu vou citar de uma maneira geral, mas é um convite, então, a todos irem no livro lá, Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico ditou para ele. Tem nesse capítulo 6, falando da vida em Saturno. Então, vai falar tanta coisa bonita, assim, fala assim, a vertiginosa excursão, fala das belezas, falam da natureza que eles têm a mediunidade, vai falar de tanta coisa que é tão positiva, sabe? Que fala assim, ó, não vivem como na Terra, numa existência que tem vícios, costumes, eles alimentam de maneira frugal, de maneira leve, a alimentação é diferente, se referem a coisas, mas sobretudo a parte moral. Fala que eles desconhecem a ambição que na Terra avassala os corações. Não tem essa ambição. Lá existe absoluta equidade em todas as questões econômicas. Essa palavra equidade é mais que justiça, né? Porque justiça a gente dá igual, mas se eu der um óculos igual para cada um vai enxergar bem, o outro vai enxergar mal, não adianta nada, né? Tem que ser de acordo com o que cada um precisa. Então, equidade é mais do que justiça. Então, o quanto que a gente vai sendo consolado por essa doutrina bendita de saber que existem outros mundos que a gente provavelmente vai habitar em lugares com menos dores no futuro, mas que agora essas dores têm uma utilidade. Acho que a Rosa escreveu aí no bate-papo que se André Luiz não tivesse triste, talvez ele não perceberia tanta alegria daquela mãe, né? Assim, o voltar para dentro, o olhar as dores aqui, esse conhecimento pessoal, faz com que a gente valorize tanto o que a gente pode aprender um pouco mais, e é esse convite que é sempre feito quando a gente está numa reunião espírita, é o convite a o que eu posso aprender hoje, o que a gente tem para conhecer, e foi um presente conhecer de Saturno. Eu espero que vocês gostem desse capítulo 6 aí, né? Tá na Bíblia do Caminho, tá em, né? Então, Cartas de uma Morta, para a gente terminar aqui com esse presente. Muito obrigada pela oportunidade.